Dia 5 de março é o Dia Nacional da Música Clássica. E aqui no estúdio a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse estilo, conversando com o professor de música Carlos Alberto. Seja muito bem-vindo, Carlos. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Uma satisfação ter recebido esse convite e falar de um tema tão importante na nossa sociedade no Brasil. E é um tema bastante comentado. A gente fala diariamente com nossos alunos sobre a importância da música no nosso dia a dia. É Eu já, satisfação. já começo te perguntando por que professor de música? Então, quando eu comecei... Eu estudo música desde os 12 anos. E eu falava que nunca seria um professor de música. Mas aí a gente aprende, e aqueles que estão perto da gente também gostaria de aprender. Então a gente começou a ensinar. Eu aprendi na igreja, né, na congregação, na CCB, e aí comecei a ensinar também pela igreja. Geralmente muita gente começa na igreja, Sim, né? sim. A maioria do público hoje que toca algum instrumento começou na igreja. E com 15 anos eu mudei para a Bahia, meus pais mudaram para a Bahia, eu fui para uma região que não tinha música, e ali todos que me conheceram queriam aprender a música. E fiquei ensinando pela igreja e ensinando também pessoas particulares. Mas eu achava que nunca iria ser professor de música. Aí quando foi 2017, despertou aquela vontade de fazer um nível superior. E aí começamos a buscar Você recursos. estudou mesmo a música, né? Sim, aí quando fizemos faculdade, pós-graduações, e hoje estamos atuando como professor de música aqui na cidade. Em 2020 mudei para Barreiras e desde então eu estou aqui como professor de música. Hoje você toca violino ou tem outros instrumentos que você Então, o toca? instrumento que eu toco é o violino. Os instrumentos que a gente ensina na musicalização varia de instrumentos percussivos, violão, teclado, flauta doce, e a gente tem um conhecimento um pouquinho de todos, né? Música clássica, Carlos, o que que essa data representa e por que que é importante as pessoas terem contato com esse estilo musical? Ó, quando a gente fala de música clássica, é a mistura do que é a música erudita, né? É o período barroco, clássico, romântico e contemporâneo, né? Mas a gente tem aquela ideia de que música clássica só é um estilo musical. Mas, falando de música clássica, ela tem um formato específico que condiz com vários instrumentos que tocam, formando harmonia e um contexto que se comunica, um trecho musical com o outro. Então, por isso que então, é um estilo instrumental, e é um estilo que a gente gosta de ouvir porque ele tem ali um fraseado musical causando um pouco de relaxamento, um pouquinho de tensão. Então, normalmente, essas músicas, você vai escutar, você vai conseguir se relaxar. Geralmente, quem são os alunos? Os seus alunos, no caso, são crianças, adultos? Então, como diz o tio Carlos aqui, trabalha na educação infantil, eu trabalho na escola SESC, Barreiras. Recentemente, a Maple Bear me chamou para trabalhar na educação infantil também. Eu trabalho no município como professor de violino, aí eu tenho um público infantil, jovens e adultos. E até pessoas idosas também estão fazendo violino comigo. E pela UFBA, a gente está aqui na formação de professores em Barreiras. Aí você já traz essa música clássica dentro da sala de aula também? Sim, na musicalização infantil a gente já trabalha a música clássica. Por exemplo, a gente pega uma música ou de alegria, a gente começa... Hoje, inclusive, hoje eu trabalhei com meus alunos, eles estavam com os instrumentos percussivos e eu estava no piano fazendo ali aquele trecho, um prelúdio musical. Como é o contato dessas crianças com esse estilo musical? Eles gostam, eles querem mais? Ó, as crianças gostam daquele negócio mais agitado. E aí, quando eu percebo que as crianças estão muito agitadas, eu utilizo a música clássica para poder fazer o controle de ansiedade deles. Mas no normal eles gostam sim. Você já se apresentou aqui na Câmara de Vereadores de Barreiras. Queria que você falasse um pouquinho desse momento, o que que foi apresentado, o que que você sentiu. Quando eu recebi esse convite, eu me senti honrado, porque é sinal que o nosso trabalho está sendo reconhecido, está tendo visibilidade. Então, para mim, para essa casa, eu me senti honrado pelo convite e deixo aberto para outros convites, inclusive trazer os alunos para se apresentarem também, porque a nossa ideia é que a música chegue em todos os lugares. A gente entende, eu como musicoterapeuta que eu sou também,
Eu entendo que a música vai trazer benefícios para a sociedade, para as crianças, para os jovens, para os adultos. Então, a nossa proposta é levar música a todos os lugares. Quais as principais dificuldades hoje de aprender e também de ensinar um instrumento musical? Vamos colocar o que você ensina, né, que é o violino. Ó, no contexto público, a gente precisa de investimentos, que eu até, aproveitando o momento, convido essa casa para poder fazer parte disso, né? A gente precisa de investimentos. E porque a maioria dos alunos, eles não têm um instrumento. E para aprender um instrumento, é necessário ter um instrumento. E não é um instrumento tão barato. Está acessível, mas não é tão barato. Porque, às vezes, encontramos instrumentos de má qualidade e dá um pouquinho de dor de cabeça para a gente que ensina, né? Mas, assim, a gente procura da melhor forma possível. A prefeitura tem nos apoiado bastante nesse sentido e nos contratando, nos apoiando no que pode. E a gente está ali mediando com nossos alunos, ensinando, levando música. E é uma satisfação bem grande isso. É fácil de aprender? Quanto tempo em média leva? Eu sei que deve ser muito individualizado, mas em média, quanto tempo uma pessoa aprende? Todos os meus alunos, quando chegam, eles fazem essa pergunta: professor, é difícil? Aí eu faço essa reflexão: o que é difícil, o que é fácil? Porque, assim, dentro do conceito do que é difícil, o que é fácil, a gente tem que saber o que a gente quer para a nossa vida. Eu quero tocar um instrumento? Então, se eu quero tocar um instrumento, eu posso dedicar a ele. Então, eu faço essa reflexão, devolvo a eles essa pergunta e, graças a Deus, eu tenho um número bacana de alunos. E as pessoas continuam tocando? Elas gostam mesmo desse contato? Então, eu fico... meus alunos me tratam super bem, eu cobro bastante deles. E eles falam que gostam da forma que eu ensino. Eu não sei se eu ensino bem, o que é, mas dizem que gostam bastante. Então, assim, eu procuro deixar a aula bem leve. Eu costumo conversar eles num tom de voz que eles vão entendendo, vão compreendendo. E aí, ali, a gente vai fazendo aquelas cobranças. Quando eles menos percebem, nós já temos ali um certo tempo de ensino, a gente já está cobrando e eles não sentem aquele peso, aquela necessidade de fazer uma coisa muito quadrada. Para quem está querendo ter contato com esse tipo de instrumento, com a música clássica, quais as dicas que você poderia deixar para quem está acompanhando a nossa programação? Para quem quiser aprender violino, na Casa da Cultura ainda tem 9 vagas, 6 pela manhã e 3 pela tarde. Estou lá, é gratuita, quem quiser. Qualquer idade? Qualquer idade. Eu recomendo a partir dos 8 anos, porque antes disso é bom passar pela musicalização. Passa pela flauta doce, temos professores lá que dão aula de flauta doce. Depois que a criança é musicalizada, aí sim pode ir para um instrumento específico. Pode tocar um violino antes? Pode. Dá um pouquinho mais de trabalho, porque aí a gente iria precisar da ajuda dos pais. Mas é um caminho excelente, eu convido a todos que sentirem necessidade, vontade de tocar e querer lá nos visitar, estamos de portas abertas. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Agradeço a todos os ouvintes, agradeço mais uma vez estar aqui nessa casa. Pela primeira vez estou aqui e estou aberto para outros convites futuros também, falar um pouquinho sobre música, musicoterapia também. E muito obrigado a todos que estão nos ouvindo também.